Olá, internauta, primeiramente seja muito bem-vindo. E o nosso entrevistado de hoje é o indignado vereador por Cuiabá, Felipe Velaton, do PV. Bom, eu já quero agradecer pela presença aqui no Repórter MT. Obrigado, Rafael, é um prazer estar aqui no Repórter MT. Vereador, nós temos muita coisa para falar. Sim. E principalmente sobre investigações, sobre o que a gente viu nos últimos dias, uma sequência de vídeos envolvendo várias personalidades políticas, inclusive o prefeito Emanuel Pinheiro, aqui da capital, que até agora não se pronunciou e também não será investigado pela Câmara de Vereadores, porque a maioria dos vereadores enterraram a CPI na semana passada, mesmo sob protesto da população. Como que o senhor tem visto aí essa situação? Que é impossível não chamar a Câmara Municipal de Cuiabá de Casa dos Horrores. Essa pecha aí do Casa dos Horrores para a Câmara Municipal incomoda essa nova legislatura, porque tem bons vereadores lá. Eu percebo que cada um tem a sua convicção, mas os que votaram a favor, não votaram, assinaram o requerimento da CPI, tinham uma convicção clara de investigação do prefeito municipal, porque é um papel da Câmara Municipal não só criar leis, legislar, mas também fiscalizar o Executivo. Esse é o nosso papel. E muitos não quiseram fazê-lo. E a gente percebe que você consegue barrar ali a entrada de pessoas, você consegue reter um pouco a opinião próximo à Câmara Municipal, mas as redes sociais, a população nas ruas, você não consegue controlar esse sentimento de impunidade, de insatisfação da população cuiabana e principalmente eu percebo que é um momento que a gente vive de renovação, de passar a limpo a história política. E a Câmara de Vereadores tem esse protagonismo, esse papel e nós no primeiro mandato queremos fazer isso de uma forma muito séria. E o senhor acredita que essa decisão da maioria dos vereadores agora vai se refletir aí nas urnas? Eu acredito que a população está atenta. Hoje as redes sociais, o WhatsApp, trouxe uma velocidade de informação que todos têm acesso. Então eu percebo que a população está mais antenada, está acompanhando mais. Muitos antes tinham aquele discurso, eu não gosto de política, mas as pessoas perceberam que a política é o cotidiano, é a vida delas, é o preço do pão, é o preço da gasolina que está caríssimo agora. Teve mais um aumento? Mais um aumento. Então a população vai responder nas urnas, eu espero que responda nas urnas. Eu percebo que a população cuiabana, ela está atenta ao que está acontecendo e é um momento que a gente tem a oportunidade de renovar esse processo e começa com a população. Houve uma solicitação de um dos vereadores, se não me engano, o Gilberto Figueiredo, sim, para que o prefeito fosse até a Câmara de Vereadores se explicar o que aconteceu naquele dia em que ele foi gravado pelo ex-governador Silvio Barbosa. E parece que esse pedido também foi arquivado. Indeferido, exatamente. Foi um pedido do Gilberto Figueiredo, um convite. Que, na verdade, a Câmara de Vereadores não tem o poder de convocar o prefeito. Ele pode convocar secretários municipais para dar explicações, mas não o prefeito municipal. Então, de uma forma bem tranquila. Nem mesmo o plenário pode fazer isso? Não pode fazer isso. A gente pode mandar um convite. E o Gilberto, como a gente não podia convocar, o Gilberto em nosso nome falou, não, vamos convidar o prefeito. A gente assinou embaixo, avalizamos, só que esse pedido foi indeferido pela casa, pela presidência. Então a gente percebe um certo protecionismo ao prefeito Emanuel, porque o silêncio incomoda. E a população cuiabana espera uma resposta. Ainda mais hoje que as redes sociais, o imediatismo, hoje você faz um vídeo, ele estava nos Estados Unidos, pontuava toda a parte da viagem dele, e agora? Cadê o Emanuel? Então o silêncio incomoda sim a população, acho que tem que olhar olho no olho. É um momento que a população cuiabana e as mídias pedem isso, olho no olho, conversar com o eleitor, conversar com o cidadão, e isso não pode passar em branco. Ele chegou a se reunir com os vereadores para falar, pelo menos com os vereadores, sobre esse assunto? Chamou para uma reunião, para uma conversa? Eu sinceramente desconheço qualquer tipo de reunião, não fui chamado para nenhuma. É lógico que se eles se reuniram, se teve alguma reunião, não foi algo protocolar, mas certamente não houve reunião, muito menos algum chamado do prefeito Emanuel Pinheiro. O senhor acionou na justiça o prefeito? Eu acionei o prefeito na justiça, porque como você falou no início da entrevista, a CPI ela não conseguiu o número de assinaturas mínimas. Foram 6 assinaturas. Foram 6 assinaturas, precisávamos de 9.
Tínhamos ali, no dia da votação, em torno de 8 a 9 assinaturas. Mas algumas pessoas mudaram a opinião naquele momento, cada um com a sua linha de convicção. E a gente percebe que, como a casa, que tem o poder de julgar o prefeito municipal e também de fiscalizá-lo, não quis fazê-lo, eu peguei naturalmente essa ação popular, que é uma ação que qualquer munícipe cuiabano, qualquer cidadão cuiabano podia impetrar ela, e veio um fato novo. A gente esperava um fato novo, vamos esperar um fato novo, para que não soasse populismo, para que não soasse um vazio. Aí, um dia depois, Emanuel Pinheiro suplementa a Câmara de Vereadores em quase 7 milhões, 6 milhões e 700, tirando de áreas essenciais 700 mil na assistência social, 2 milhões e 500 do programa, 2 milhões e 500 do programa Novos Caminhos, ou seja, quase 3 milhões e 800 em infraestrutura, 100 mil para apoio da pessoa com deficiência. Vamos dizer o seguinte, para o pessoal que está em casa entender. Ele tirou dinheiro do asfalto. Exato. Ele tirou dinheiro da assistência social, que é para o mais pobre. Humanizada. Para repassar para a Câmara de Vereadores, correto? Exato. Para fazer o quê? O que a Câmara de Vereadores vai fazer com esse dinheiro? Na verdade, essa suplementação da Câmara de Vereadores seria para custear pessoas, custear servidores e também manutenção da casa. Agora, em defesa desse pedido, a Câmara de Vereadores fez esse pedido anteriormente, tá? Não só isso, a Câmara também respeitou também a questão legal, constitucional, que é o teto de 4,5% do orçamento, ou seja, está dentro da lei. Dentro da legalidade está ok, mas é o momento para essa suplementação? É moral essa suplementação? Após uma votação de CPI, um dia após, de um requerimento de uma CPI, é suplementado na Câmara 6 milhões e 700. Era realmente necessário? Ela não está aivada de vícios? Então a gente percebe que é um momento complicado, ela é inoportuna, traz até um constrangimento para a Câmara, porque coloca a Câmara numa situação... Parece que houve uma compra. Parece que coloca todo mundo no mesmo balaio, na mesma cesta de ovos. Será que a Câmara está recebendo? Então traz um constrangimento que eu falo, olha, eu não quero passar por esse constrangimento. Eu não faço parte desse tipo de caso, dessa legislatura. Então eu estou entrando com uma ação, que é uma ação popular de nulidade de suplementação, pedindo concomitantemente também o afastamento cautelar do prefeito, para que ele não use do cargo e também do orçamento municipal, para que ele possa se proteger ou fazer supostas manobras políticas. Eu acredito que sim, ele deve responder todo o processo, mas afastado do cargo. O senhor acha que ele pode usar o cargo para atrapalhar as investigações? Mesmo sendo... Não digo atrapalhar as negociações, porque está no judiciário e ele não consegue transitar no judiciário dessa forma, com esse poder. Mas, a gente sabe que aqui no Brasil hoje, o poder legislativo, em muitas câmaras e também na esfera tanto estadual quanto federal, tem uma certa submissão ao executivo. E são poderes independentes. O papel do vereador, o papel do deputado estadual, o papel dos deputados federais é fazer essa fiscalização, é fazer essa cobrança do executivo, e logicamente que atrapalha. Eu vejo que a força da máquina, a vultosidade da máquina pesa numa negociação. A gente viu uma articulação muito forte do prefeito em relação a essa CPI, conseguiu barrar lá na Câmara de Vereadores, mas a pergunta que fica é se ele tem governabilidade daqui para frente. Governabilidade que eu digo, por exemplo, para fazer aí o que ele tem proposto, que é o Cuiabá 300 anos. Se ele tem governabilidade para poder implantar projetos impopulares, por exemplo, vereador. Tem essa governabilidade? Se houver isso... O que eu percebo? Esses fatos? Eu percebo que em países de instituições fortes, quando acontece um tipo de escândalo, por muito menos em outros países, o presidente, o prefeito, o poder executivo pede um afastamento, pede uma licença para que possa responder de uma forma independente, de uma forma separada, fora do cargo, qualquer tipo de suspeita ou investigação. E nesse caso não aconteceu. Emanuel permanece no cargo. Ao meu ver, atrapalha muito. Vai ser um mandato. O que vive o político? Vive de opinião pública. De popularidade. E a gente coloca que isso o poder emana do povo. O que é candidato?
vem de cândido, de candura, de limpeza, pureza. Será que se todo esse processo, se todas essas imagens fossem veiculadas durante a campanha, será que o resultado seria o mesmo? Então é isso, a candidatura é evada de vícios. Quando a gente traz o decreto-lei que fala sobre o decoro do cargo, sobre a lisura do cargo, será realmente que o prefeito Emanuel Pinheiro tem a lisura, a transparência necessária para ser o gestor de uma capital? Que ele vai ordenar despesas na ordem de 2 bilhões? Gera dúvidas, gera esse sentimento de insatisfação da população cuiabana, a gente não pode suportar isso. Eu acho que é o momento que chega, basta, ninguém aguenta mais tanta corrupção, ainda corrupção aos olhos nus. É diferente você pegar e ver uma delação, ver caneta escrita, uma decisão judicial. A gente não viu isso, a gente viu cenas, filmagens, isso foi muito grave e não pode passar despercebido pela justiça, pelo Ministério Público. O judiciário não pode fechar seus olhos agora, é o poder que julga sim e que tem recursos e subsídios para analisar o processo e a gente tem que realmente continuar vigilante nesse processo. Você ficou chocado com aquelas imagens, assim como parte da população? É o que eu falei numa fala minha na tribuna. Choca, traz repugnação, traz tristeza. Eu sou cidadão cuiabano, como você, como qualquer outro, como a dona de casa, como o rapaz que espera no ponto de ônibus, como alguém que está numa fila numa UPA. Gera qualquer constrangimento, porque a gente sabe que aquelas notas, os valores, supostamente eram de órgãos públicos, eram do setor, governo, né? Contratos. Então, assim, traz uma insatisfação muito grande para o cidadão cuiabano. Okay, vamos mudar um pouquinho de assunto. Falar um pouquinho também do trabalho do senhor lá na Câmara Sim. de Vereadores. Tem um aplicativo que o senhor sugeriu. Isso, criamos. E chama Pra Cima, é isso? Pra Cima. Ele Coisa boa. É uma forma de aproximar a população do poder público? Exatamente, Como funciona Rafael. isso? Pra cima, eu vou falar até para a população cuiabana, o pra cima funciona como? Porque eu estou falando aqui porque eu não conheço esse aplicativo ainda, então é importante a gente explicar à população como funciona. Então, o Pra Cima é um aplicativo, ele é criado para Android e também para Apple Store, para iOS, sistema do iPhone. Os dois celulares pegam, você puxa o aplicativo Pra Cima em uma das lojas, você faz o download, fez o download, vai ter áreas essenciais. Já está disponível. Já está então. disponível gratuitamente. Eu posso reclamar lá, inclusive, dessas Reclamar, situações? saúde, segurança, educação, outros, qualquer tipo de tema. Você faz seu cadastro, registra, tira uma foto ou faz um vídeo, coloca a localização, já tem um mapa fazendo toda a localização, colocou a localização, a tua reclamação chega no nosso gabinete de forma online e desse online a gente pega, faz um ofício para a secretaria correspondente, serviços urbanos, mobilidade, secretaria de saúde e com o nosso motoboy a gente leva até a secretaria. Você recebe o número do protocolo, quando foi protocolado e você consegue também ter o número da secretaria e endereço. Ou seja, a partir daquele momento, você junto comigo cobra essa demanda. Por exemplo, uma luz, uma iluminação numa rua, está com a lâmpada queimada. A gente tira a foto, solicita, manda para a gente. A gente recebeu, recebe, faz um ofício e com esse ofício a gente vai na Secretaria de Serviços Urbanos pedir a troca dessa lâmpada. Você junto comigo tem o número do ofício e o número do telefone da secretaria. Você pode ligar lá, olha, eu estou com o ofício número tal, eu quero saber por que a lâmpada ainda não foi trocada. Então é uma agilidade que a gente traz para o poder público, que hoje o poder público não tem. Quem deveria estar fazendo esse aplicativo, quem deveria estar criando essas ferramentas para a população é o Poder Executivo, é o prefeito de Cuiabá. Mas nós, para dar celeridade e transparência para o nosso mandato, a gente criou essa ferramenta que hoje tem mais de 1.000 solicitações encaminhada para diversas secretarias. E o Poder Executivo tem atendido, tem solucionado esses problemas? Algumas secretarias sim, outras não. Né? Há uma questão de triagem. Tem secretarias que nos atendem com mais celeridade, outras alegam falta de orçamento, mas esse é o nosso papel, trazer a sua reclamação até o Executivo e fiscalizar. Ok. Vereador, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. O que o senhor apresentou nesses 9 meses, praticamente 9 meses que o senhor está à frente aí, desse cargo em relação, na prática, para a população? O que o senhor pode apresentar para nós? Olha, eu tenho um projeto tal, projeto assim, que vai beneficiar a população e que precisa apenas da aprovação em plenário. Além da fiscalização, que é uma das principais obrigações do vereador. Hoje os projetos de lei da Câmara é o que eu sempre digo para a população. O problema não é o número de leis. A gente tem muitas leis, mas que a gente não consegue a aplicabilidade dela de fato.
Então não é uma questão só de colocar leis, mas de principalmente fazer a fiscalização. Então o que eu posso colocar assim de fundamental no nosso mandato, qual foi o perfil do nosso mandato nesses quase 9 meses, foi principalmente a responsabilidade do gasto público. Nós votamos contra, eu junto com o Bucic, fomos os únicos vereadores que votamos contra todas as matérias de aumento de gastos. Votamos contra a Secretaria dos 300 anos, uma secretaria que traria um custo de mais de 4 milhões. O que não resolveu porque a secretaria foi criada. Né? Exatamente. 2, votamos contra o desmembramento da Secretaria de Governo e Comunicação. Ou seja, dentro dessas 2 secretarias, traríamos um custo anual de mais de 5 milhões por ano. Então, assim, falta recursos, falta em áreas essenciais, e a gente votou contra e fiscalizou e pediu vistas desse todo esse processo. Nós fazemos parte da Comissão de Orçamento e Finanças, então a gente tem feito uma fiscalização muito enérgica no nosso mandato. E o nosso mandato também tem um perfil muito executivo. A gente fez vários eventos. Fizemos a feira do Vem para o Centro Histórico, que é uma revitalização do Centro Histórico. Fizemos a feira sustentável na Orla do Porto para revitalizar toda aquela região. Trouxemos mais de 70 artesãos, inclusive artesãos de Chapada dos Guimarães. E fizemos no mês passado, de agosto, a Feira do Jardim das Américas. Foi uma feira que a gente trouxe mais de 35 expositores gastronômicos e foi um evento que circulou mais de 2.000 pessoas e que toda a renda vai ser revertida para a reforma da praça. Ou seja, a gente tem uma visão muito público junto com o privado, de muito trabalho, de ação. Né? Além do mais, a gente fez várias ações de limpeza, fizemos a ação de limpeza do Rio Cuiabá, ação de plantio de árvores. A gente tem esse perfil, um perfil de execução. A gente percebe que hoje falta muito isso nos políticos atuais. Ficam muito na parte, terça e quinta, eu como vereador venho aqui, voto as matérias, coloco alguns projetos de lei, aprovo, mostro para a população. A população não quer mais isso. A população quer que você vai fazer um mutirão no bairro dela de limpeza, como a gente faz. A população quer que você esteja presente nos eventos. A população quer que você vá numa reforma, igual a gente começou também o projeto do banco de alimentos, que pegar todo aquele alimento que estava sobrando no CEASA, no centro de distribuição, pegar, refazer o reaproveitamento e distribuir para as creches filantrópicas e entidades sociais. Trouxemos uma parceria com o Cuiabá Esporte Clube, junto com as associações, a PAI, Coletivo Cuiabá, Subiu, trouxemos as mães com crianças com autismo, trouxemos mais de 20 mil reais em ingressos, distribuindo os ingressos do bem e arrecadou mais de 20 mil reais essas instituições. Ou seja, a gente pega essas parcerias com o privado e consegue nos dar resultado para o público. Isso que é o nosso perfil, nosso mandato. Então, ok, vereador, muito obrigado pela presença do senhor aqui no site Repórter MT. Eu agradeço o site Repórter MT, agradeço você, Rafael, obrigado pela entrevista e coloco à disposição o nosso mandato. É só acessar nossas redes sociais, Felipe Velaton, tanto no Facebook como no Instagram, e o nosso site, felipevelaton.com.br. Obrigado. E a você, internauta, até o nosso próximo encontro.